Meus irmãos, na paz do Senhor, que alegria estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, para juntos bendizermos o seu maravilhoso nome e estarmos aqui agradecendo a Ele por todas as bênçãos derramadas sobre nossas vidas, também aprendermos mais da sua palavra. Amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ainda dentro do tema que estamos estudando, a questão dos sinais, a ausência dos sinais de poder na igreja, ou a escassez. E hoje falaremos sobre discernimento de espíritos. Amém? Mas vamos ler todo o texto de 1 Coríntios 12, a partir do versículo 14. 14 de 1 Coríntios 12. 14 não, perdão, irmão, no versículo 4. Do 4 ao 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus. Nesse momento de oração, apresentemos os irmãos que sempre acostumamos aqui a pedir, que estamos na expectativa de um milagre do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos que sempre estão pedindo aqui, a irmã Elisângela, ali do Parque São Francisco, também a irmã Marta, esposa do presbítero Everaldo, e também o próprio presbítero Everaldo. Também a nossa irmã Antônia, da Praça Kennedy. Vamos lembrando aí mais. Pedir para a irmã Marlene, irmã Salvina, fez mais uma cirurgia, né? Está em Salvador, carecendo do milagre do Senhor. E tantos outros servos de Deus, que Deus sabe quem é. E Ele vai cuidar, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Amém? Evangelista Vinícius, e também o pastor Manuel Domingos, né? Mato São João, o pastor Ari Monteiro. Estive visitando ontem, ali no Hospital Dante Bião, sofreu um AVC, está ainda em coma, mas Deus está cuidando de tudo. Amém? Quem mais necessita das orações? Em minha casa. Pela irmã Maria José. Muito bem, a irmã da nossa irmã Nail. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos orar apresentando a Deus estes irmãos e os pedidos de oração aqui feitos. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós queremos tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Senhor amado, nós te agradecemos pela oportunidade, o privilégio, Senhor, de estarmos aqui na tua casa. Senhor bendito, nesta hora, nós queremos te apresentar, Senhor, cada um dos teus filhos que foram aqui citados, seus nomes, Senhor, e aqueles que não foram citados, o Senhor conhece a necessidade do teu povo. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos, porque cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Pedimos ao Senhor, que é o Deus de perto e também de longe, o Jeová Rafá, o
Senhor, que sara. Nessa noite, Senhor, estende as tuas mãos sobre a vida dos teus filhos, Pai amado e santo, em nome de Jesus, aqueles que estão no leito de hospital, Senhor, visita nesta hora com a cura, em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, se entrou alguém aqui nessa noite, Senhor, carecendo de uma intervenção do Senhor na sua saúde, quem sabe sentindo dores, Senhor, quem sabe sofrendo, meu Pai, carecendo, meu Pai, da ajuda de remédios, meu Deus, para quem sabe até dormir, eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, estende as tuas mãos sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, e repreende toda sorte de enfermidade, pelo poder que há no nome de Jesus, é o que nós te pedimos, e desde já te agradecemos, agora e sempre, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, ainda dentro do tema, justamente por causa da ausência ou da escassez de manifestações espirituais na igreja, principalmente através dos dons do Espírito Santo, há também uma tendência, não é, de tentar manipular, tentar trazer alguma forma de vamos dizer assim, de uma forma de substituir aquilo, substituir a falta, ou a tentativa de reparar aquilo que está acontecendo, é uma tendência de se trazer algumas manifestações ou apresentar manifestações que não são reais, não são realmente do Espírito Santo. E por conta disto é necessário que nós estejamos atentos, estejamos sendo observadores, porque toda manifestação que ela não é do Espírito Santo, há uma tendência de trazer um certo escândalo. As pessoas se chocam, ficam até constrangidas em determinadas situações de manifestações que não são manifestações reais do Espírito Santo. E a gente sabe muito bem, nós que somos pentecostais, a gente sabe, quem tem realmente a sensibilidade espiritual, percebe, dá para perceber aquilo que está dentro de um parâmetro divino, da forma. É verdade que Deus não é limitado nas suas ações de poder, mas tem manifestações que elas são fáceis de entender que tem algo diferente ali, que não é algo puramente espiritual. E aí que chega também a necessidade do dom de discernimento de espíritos, justamente para que a igreja consiga identificar, consiga perceber, conhecer que a tal manifestação, a suposta manifestação espiritual, ela seja ali trazida às claras, se é verdade ou não, se é o Espírito Santo que está ali, ou se é uma emoção, se é algo da carne, se é uma manipulação. Isso é algo também de operação maligna, né? Um maligno, ele tenta confundir muitas coisas justamente para trazer o mal-estar à igreja e até tirar a motivação de outras pessoas buscarem um dom espiritual ou ser cheio do Espírito Santo, a se extravasar mesmo na presença do Senhor. Então nós precisamos entender que há uma necessidade muito séria nesse tempo. E falei isso semanas atrás, que temos visto por aí, né, em vídeos que mandam para a gente, né, até no TikTok, que virou hoje a qualquer luxo do momento, que tem de tudo. Tem coisa boa, coisa ruim, coisa que edifica, coisa que destrói. E a gente vê, por vezes,
algumas gravações de cultos por aí, e esse pai daquela gravação, um meio até de ganhar dinheiro, né? Que está jogando isso aí, está buscando tirar um trocadozinho. E que em muitas situações as pessoas estão captando, pegando essas imagens, esses vídeos, fazendo até memes com coisas sérias, com coisas finíssimas, sensíveis, que são as coisas do Espírito Santo. E que às vezes até a gente dá risada. A gente acha engraçadinho, né? Aquilo ali, que graça. E ali é um escarnecimento, é uma zombaria. E a gente precisa ter esse discernimento que a gente vê, portanto, não só isso, em outras situações. E a gente precisa ter essa iluminação do Senhor, do Espírito Santo, para que a nossa adoração também seja uma adoração boa, aceitável, diante do Senhor. Então nós temos diante de nós, dispomos para discernir a fonte, a origem do que pode ser visto como espiritual, primeiramente a palavra do Senhor. Toda manifestação em que ela contraria, ela foge dos princípios bíblicos, a gente tem que estranhar. A gente tem que já ficar atento, em alerta, para não deixar ser envolvido, né? Porque crente pentecostal é uma bênção. Ele se envolve facilmente no calor de um culto, de um movimento. Daqui a pouco, né, todo mundo copia um ao outro, sai copiando o outro. Daqui a pouco está aquela festa da igreja e a gente vê que sai um pouco daquilo que é puramente espiritual. E o culto pentecostal tem essas coisas, né? Tem a pessoa que dança no espírito. Eu estou falando dessas danças ensaiadas, que a gente já ensaia nos grupos já assim. Mas alguém pode ser tomado pelo Espírito Santo. Mas aí tem pessoas que ela vê uma pessoa assim, está sendo o instrumento de Deus ali, Deus está realmente ali. Aí começa um imitador. Daqui a pouco está aquele trenzinho na igreja, né? De crentes fazendo coisinhas que fora, porque viu outro fazer. Eu contei aqui há poucos dias de uma congregação lá em Juazeiro, e essa congregação, quando cantavam hino, aí a mãe saía primeiro, já sapateando e aquele negócio do culto. Daqui a pouco a filha ia no rastro da mãe. Toda vez que cantava esse hino era a mesma cena. Então a gente tem que ter o discernimento e estar orientando, né, essas pessoas, que não é maldade, não é nada, é a pureza do coração, ela quer, mas não é o Espírito Santo que está fazendo aquilo ali. E as pessoas precisam ser ensinadas. Era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Paulo não estava condenando a espiritualidade da igreja, nem os dons espirituais na igreja. O que ele estava dizendo, vamos ordenar esse negócio aqui que está tomando um rumo diferente. Então o culto pentecostal, ele precisa ser ordenado para que não se transforme em algo desagradável e até promova, né, um certo escândalo. Teve uma congregação, não foi aqui não, e tinha uma irmã que acredito que Deus usava com profecia, algumas coisas, mas ela se tornou assim, se acostumou em profetizar, se tornou algo comum. Então aí já começou, já não era Deus usando, não era o Espírito Santo, já era ela usando, e o povo sabia que Deus usava ela. Mas teve um dia que foi terrível. Num culto de oração, o pastor não estava. Aí a irmãzinha ficou solta. E essa irmã começou agora a profetizar e dizia: quem tem sapato, sandália de bico, vocês, não sei se você consegue andar, essas fininhas assim, vocês de bico fino, joga fora que eu estou ordenando. Aí as irmãs, tá. Quem tem cinto largo e tá, só falta a gente com as caçacas segurando para não cair. Assim, paletó rasgado. Aí pronto, aí jogando. Aí daqui a pouco o povo da rua começou a ver aquele movimento, que negócio estranho. Aí jogou sapato, foi tudo, irmão, de tudo, foi aquele negócio sério. E o povo da rua gostou. Porque cada um pegou sua peça aí. Caiu fora. Mas foi um escândalo para corrigir isso na igreja. Então faltou da pessoa que estava dirigindo o culto, justamente, a autoridade espiritual e discernimento de espíritos, de dizer, isso aqui é da carne, e parar, organizar o culto e tornar uma adoração verdadeira. Então é importante
importante que o culto pentecostal, ele tem essa disciplina. Se a gente for por aí, esses movimentos que tem por aí, só misericórdia, tem de tudo. Tudo sem imaginar tem. Em ditos cultos espirituais, e que a gente precisa ter o discernimento, inclusive pela palavra. Primeiro pela palavra do Senhor. E em Hebreus 4, 12 e 13, não é? A palavra do Senhor, ela é aquela palavra que ela penetra, ela desvenda, ela consegue ir ao íntimo de um homem para ver, não é, o que está ali verdadeiro ou não, o que é sério ou não é. A palavra do Senhor, ela vai. Então, quando a igreja ela é bem doutrinada, quando a igreja é bem ensinada, não é, inclusive nesse aspecto, se há essa disciplina, se há essa ordem, não há esse extravasamento fora do normal, porque a gente sabe, a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao... Então eu tenho que dominar minhas emoções. Tem hora que dá vontade de pular no púlpito mesmo e jogar capoeira, e tem hora que o fogo está grande, dá vontade de a gente fazer um bocado de coisa. Mas a gente se controla, a gente... Não vai dar certo isso, não vou ficar aqui, dou glória a Deus, levanta a mão, Carlos, quando vou casar, dá aquela levantadinha, eu também vou no meio, eu gosto, é coisa boa. Mas isso tudo, a igreja madura, ela sabe se controlar. Agora, a igreja que não tem doutrina, não tem a palavra, aí acontece tudo, meu filho. E todo mundo entende que aquilo é espiritual. E quando você vai corrigir, você vai encontrar inimigo da igreja. Diz, olha, o pastor é bombeiro, ele é apagador de fogo. Tem crente que se vê o pastor corrigir certas coisas. Um certo dia uma irmã, não é, um culto, levantou dizendo profetizar, e eu senti, vi que não era profecia. Disse, não, irmão, continua o culto. E teve gente, inclusive obreiro, que disse, o pastor parou a irmã que estava profetizando. Profetizando o quê, meu filho? Tem discernimento. Pela palavra, não precisa nem um dom de discernimento. Pela palavra, ver que a coisa ali não era coisa divina, era coisa humana. Entrou na emoção, não é? A igreja de Corinto estava acontecendo isso. Paulo disse, olha, no máximo aí 3 pessoas profetizam, cada um na sua vez. Porque todo mundo, um começou a imitar o outro ali, era quase disputa de profeta. E tem igreja, né, que tem disputa. Alguém mandou um vídeo, o pastor Walter. Disputa de profeta, um botar na cabeça do Deus. Se eu sou de Deus, tu vai cair. A outra, se for de Deus, tu vai cair. E ficou aquelas duas no meio do salão da igreja, disputando o poder. Isso é falta de quê? Palavra. Falta de ensino. E a palavra do Senhor, ela é aquela que revela a verdade. Ela desvenda aquilo que está no coração. É o que o texto que eu citei diz, do versículo 12. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra do Senhor, já nessa vida, na vida dessa pessoa, já freia ela para não fazer nada que o coração nosso é enganoso. O coração faz coisas, né? Estimula a gente a fazer coisas, atitudes, comportamentos, que se a gente não tiver controle, ele nos joga a gente no embaraço. Mas a palavra do Senhor vai lá, e a pessoa conhece a palavra, então ele já tem aquele domínio, aquele controle pela própria palavra. Então a igreja onde tem palavra, não é, se discerne, se consegue ver, diferenciar aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem. Aquilo que é algo simplesmente fruto da emoção. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E a gente sabe que por trás de uma aparência de verdade pode se esconder uma maldade, uma mentira. Não é? Alguém pode, no culto, e uma pessoa livre de qualquer tipo de julgamento. Não é? É uma pessoa espiritual mesmo, uma pessoa que tem vida, é uma pessoa que... Mas pode por trás daquele aparato todo, não é, de imagem que tem daquela pessoa, pode estar por trás daquilo ali, surgir uma mentira, um engano. A pessoa aproveitar um nível espiritual, daqui a pouco está ele profetizando nada, mas ele é espiritual mesmo, ela é espiritual. Mas foi levado pelo momento, pela emoção, pela carne, aí começou a profetizar algo que Deus não mandou profetizar. Não é Deus que está falando. Então nem tudo que... É por isso que no caso de profecia em especial, é o dom que precisa ser julgado. Porque pode haver mentira.
pode haver engano. Isso é desde o Velho Testamento, né? Jeremias estava falando isso lá, inclusive de juízo de Deus. Ai daqueles que profetizam dizendo que eu falei sem ter falado. Ai, juízo. Então, esse mesmo risco de juízo, ele está presente nesse tempo atual da igreja. Então, se alguém forja uma profecia, porque uma profecia, irmãos, ela pode, em determinada situação e na vida de alguém, provocar uma decisão na vida daquela pessoa. E essa decisão pode ser um desastre para a vida dela, para a vida dele. Porque ele creu na criatura que era uma santa mesmo, era um santo. Mas ele falou, não foi Deus que falou. Olha a importância. Então a palavra, um crente doutrinado, ele passa a ser criado. Porque o crente ele é espiritual, mas não está maduro na palavra. A igreja de Corinto, os crentes eram espirituais. Aí Paulo disse, rapaz, vocês não passam de uma criança ainda. Não posso dar outro alimento a vocês ainda têm que ser leite ainda. Meu Deus, tanto tempo com essa igreja, que eu escrevo, oriento essa igreja, já estive aqui, e vocês continuam mesmo, não desenvolveram. Mas a palavra, né, com a ausência de Paulo em Corinto também, a igreja de Corinto sofreu muito com isso. Né? Tinha aqueles que contradiziam mesmo a Paulo. As igrejas sofriam muito. Então, meus irmãos, é preciso a gente, como espiritual e também como crente, conhecedor da palavra do Senhor, ter a capacidade de estar observando aquilo que é realmente de Deus e o que não é. E aquilo que não dá ainda para a gente julgar, deixa o Espírito Santo revelar, uma hora vai revelar. Mas eu também não posso deixar ser levado para aquele momento, se eu tenho dúvida. Porque uma coisa que é, vamos dizer assim, que é muito firme e forte da igreja pentecostal madura, é que aquilo que é manifestação do Espírito Santo, a igreja sente. E gera até certo temor. Quando você cria uma dúvida, meu Deus, porque você vê que sente um arrepio, sente uma coisa diferente, só Deus está nesse negócio. Mas tem coisas que estão claras, irmãos, que a gente já sabe que não é. Mas tem crente que tem a facilidade. Isso é o quê? A ausência da palavra, do conhecimento da palavra. Paulo diz, em 2 Timóteo 3, no 3 de 1 a 5, mas no versículo 5, do último, ele diz, falando dessas pessoas que estão na igreja até, que não são mesmo, tem aqueles que não são mesmo também, que fogem mesmo, estão ali mesmo para perturbar, dizer que é espiritual e não é, profetando e contando coisas, visões e tal, que foi um pesadelo, barriga cheia. Aí ele diz, tendo aparência de piedade. Aí tem crente, tem gente de crente até às vezes, mas o coração é um coração que está realmente carregado das coisas desta vida e até da carne mesmo. Então temos a palavra do Senhor. E temos também, que a gente entra no assunto, que é pelo próprio Espírito Santo, através dos dons da revelação. Que são 3, segundo nessa subdivisão, essa divisão que a teologia, os teólogos, eles trazem, apresentam, tomando como ponto de partida, 1 Coríntios 12, sobre esse texto que a gente leu. Aí tem lá a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e discernimentos de espírito. Esses são 3 dons que são da revelação. Entendendo, portanto, que o da palavra de sabedoria, que é o primeiro dos 9 dons mencionados por Paulo, é o conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus, que revela o conhecimento de Deus para resolver problemas tidos como insolúveis, e que especificamente não se trata do discernimento para desvendar a verdade ou não das manifestações espirituais. Deus dá o conhecimento, dá a sabedoria para essa pessoa. Esse é algo mais ligado à questão do pastoreio, do aconselhador, que precisa de uma palavra, de um conselho sábio, conselho dado pelo Espírito Santo, que vai resolver aquela situação, ou uma questão que está vendo, ministerial, e Deus usa alguém, e aquela pessoa traz uma palavra
e aquela palavra abranda tudo e resolveu tudo. Isso é dom da palavra da sabedoria. Não é? Então ele não é especificamente, mas está dentro do dom da revelação por conta disto, não é? Que é a capacitação do Espírito Santo para executar tarefas ou tomar decisões tidas como difícil solução. Aí nós temos como exemplo em Gênesis 41, 14 a 41, que foi justamente quando José teve a revelação daqueles sonhos, né, de Faraó, das vacas gordas, né, dos grãos lá, das espigas de milhos, né, as secas que devoravam aquelas que estavam cheias, as vacas magras que engoliam as gordas. E naquele momento ali, ele não só teve a revelação dos sonhos, como também teve a sabedoria de estar orientando, trazendo a orientação para Faraó, e aquela orientação salvou não só o Egito, mas todo o Oriente daquela seca que viria. Aí está, portanto, né, a palavra da sabedoria. José foi sábio em dizer, dar aquela orientação para Faraó. Então os dons, o dom da palavra sabedoria, ele não alcança isso, embora alguns apresentem. Mas aí nós temos o dom da palavra da ciência. Aqui sim, que embora ele esteja muito relacionado também ao ensino das verdades da palavra de Deus, né, que trazem revelações dos mistérios de Deus, a gente sabe muito bem que este dom, ele também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente de conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Isto, quem traz comentário, inclusive, é Stanley Horton, no seu livro Teologia Sistemática da nossa CPAD. E ele está mais ligado, no caso esse dom, especificamente àqueles que têm o ministério do pastoreio, do ensino da palavra de Deus, como evangelistas, pastores e mestres. Eles têm esta palavra da ciência. Então ele não visa, portanto, esse dom servir a propósitos triviais, como, não é, descobrir o significado das cores das roupas que os sacerdotes usavam, não é? E outras situações que alguém pode também, os tecidos do tabernáculo, a identidade da mulher de Caim. Isso não tem nada a ver com o dom, né, de ciência, da ciência. Isso aí é curiosidade de alguém, curiosidade humana. Aí ele começa agora a criar especulações, né? Olha, essa roupa, o azul na Bíblia significa tudo. Então significa que o sacerdote está vestido de azul, porque aí começa a fazer as coisas, a inventar as coisas que a Bíblia não diz. Então ele cria, aí alguém entende, foi o mistério da revelação. Às vezes não, é porque é mesmo dele mesmo, é uma ideia dele. Então não tem nada a ver com isso. O dom de discernimento, no caso o dom, não é, de ciência, não tem nada a ver com isso. Mas a gente pode ver, entendendo assim o sentido deste dom, não é? Ele tem a função de preservar a vida da igreja, livrando, irmãos, de qualquer engano que possa surgir, ou artimanha do maligno. Em 2 Reis, capítulo 6, verso 8 a 12, a gente vê lá que todas as vezes que os inimigos de Israel, eles se preparavam para atacar Israel, o que acontecia? Quem tinha o conhecimento? Eliseu. Eliseu tinha um conhecimento antecipado do que acontecia. O rei da Síria está aí vindo atacar, e se prepara que ele vem. E quando se preparavam que vinha, perdiam, nem chegavam, nem vinham, porque sabiam que já estava no conhecimento do rei de Israel. Então é uma forma aqui no Velho Testamento nós apresentarmos, e também Daniel, no capítulo 2, versículo 2, 3, versículo 17 a 19, quando ele recebeu também a revelação acerca do sonho de Nabucodonosor, que descortinava, né, a história futura das nações, de reinos futuros. Aquilo também
está dentro do campo dos dons da revelação, que nesse caso aí é o da ciência. A gente vê também no Novo Testamento, Atos 5, 1 a 11. De quem se trata? Ananias e Safira. Pedro teve ali o dom da ciência, conhecimento sobre, olha, tem algo errado no coração, algo oculto é diferente. Não é? Tem algo errado aí. Tem algo diferente na história de vocês. Então, como é importante também esse dom da ciência. Ele ajuda no desvendamento daquilo que está oculto e a gente não consegue. Né? Tem situações que a gente, mesmo na palavra, ali no momento imediato, você não consegue. Você está ali no momento que você não tem como. Aí só o Espírito Santo dando uma ciência, dando conhecimento de alguma coisa e te revelando. E você entendendo, olha, isso não é de Deus. Isso não é do Senhor. E aí a gente entra em discernimento dos espíritos, que é o outro dom que está dentro do campo da revelação. Discernimento é distinguir, discernir, vem do grego diacrisis, é discernimento ou distinção, significa ver claramente ou julgar através de. Então, discernimento é você julgar, é você ter o conhecimento, saber da verdade daquilo, distinguir se aquilo é divino, distinguir do que é o espiritual, do que é carnal, do que é maligno, que é a capacidade dada pelo Espírito Santo de identificar a procedência, a origem do que se está sendo manifesto como espiritual e que precisa ser revelado. Porque não adianta também você criar um clima de dúvida na igreja e você também não ter a capacidade espiritual de mostrar para a igreja qual é a verdade. Que às vezes alguém chega assim, será que isso é de Deus? E daí? Tu fez o que em dizer isso? Se você não explicou o povo, não disse o povo, não ensinou o povo, não revelou, ou seja, o Espírito Santo, você não manifestou essa revelação do Espírito Santo em você, para poder tranquilizar o povo e dizer, não é mesmo. Porque tem situações, irmãos, que pode acontecer na igreja, de servos e servas do Senhor, que são mesmo servas do Senhor, e que tem aquele carisma da igreja, tem aquela simpatia da igreja. E isso, quando acontece algo nesse sentido, gera-se uma timidez ou um receio de uma correção, inclusive dos líderes da igreja. Ele pode sentir, em determinado momento, assim, constrangido em dar uma orientação à pessoa, ou naquele momento você disser, isso não é de Deus, para uma pessoa, meu Deus, que você fica preocupado, Senhor, qual será o efeito? Será que a pessoa vai se desviar depois disso? Mas quando é algo que é dado pelo Espírito Santo, quando é a revelação, esse discernimento vem realmente do Espírito Santo, o pastor pode ficar tranquilo. Porque a pessoa não vai se perder, não vai se desviar, porque o próprio Espírito Santo vai gerar no coração dessa pessoa, de que quem falou, quem corrigiu ela, é uma pessoa que tem autoridade espiritual. Isso é importante para nós obreiros. Autoridade espiritual para a gente, inclusive, não é, contrapor em determinados momentos que precisa, não é? Então, portanto, é um modo especial e sobrenatural para perceber o que há no íntimo de uma pessoa. Não é adivinhação, não, irmão. É percepção visível do Espírito Santo mesmo, que diz, que mostra, que desvenda o mistério. O Espírito Santo é especialista nisso. Ele sonda até os rins, né? Ele vai à profundidade. É a capacidade do Espírito Santo. Imagine se o Espírito Santo não estivesse na igreja. Que caos não seria, irmão? Que confusão não seria na igreja se não houvesse a presença, a ação, a orientação do Espírito Santo na vida da igreja. Seria um desastre. Vamos continuar. Então é a capacidade de ver ou sentir pelo Espírito Santo que motiva alguém a fazer ou dizer algo.
O Espírito Santo diz a intenção do camarada. Aí volta, Ananias e Safira, qual a intenção? Era dizendo, não, a gente pode ficar de fora, não. A intenção era essa, não ficar de fora. O povo tem que ver também quem dá dízimo e oferta. Mas o dízimo não era correto. Tem gente que dá dízimo, irmão, e está fracionado, viu? Dá o dízimo para o povo ver que está dando dízimo, mas o dízimo não é dízimo. Está muito longe do dízimo. Está quem, né, do dízimo. Isso é importante. O Espírito Santo também revela isso. Faz perceber isso. Pode desvendar alguém. E o pastor chamar e dizer, olha, meu filho, minha filha, tome outra decisão do caminho que não está correto isso não. Isso é o Espírito Santo. É importante a gente entender isso. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então é importante que o crente ele possa identificar isso através do ensino da palavra do Senhor e que vai despertar nele o interesse de buscar, não é, o dom de discernimento, que eu digo que não é exclusivo, mas mais especificamente para o pastor, para o obreiro, que está à frente do povo de Deus e que precisa estar ali, não é, encaminhando o povo segundo a palavra do Senhor. Então, qual a importância desse dom na igreja? Já falei, mas vou aqui reprisar que há momentos em que determinadas circunstâncias não se há tempo de uma conferência bíblica naquele instante e precisa ser identificado de imediato para salvaguardar a igreja de um momento que depois vai ter dificuldade para consertar. Tem coisa pior de alguém levantar num dom, e aí é o dom que a gente toca muito, que é o dom que mais se explora, que é o dom de profecia. Alguém pode trazer uma palavra dita profética na igreja, e essa palavra ela está distorcendo alguma coisa e vai causar um dano espiritual que precisa corrigir. É logo, não é depois não. Porque depois que o leite derramar, como é que junta mais o leite? Então tem coisas, irmãos, que não pode deixar derramar não, meu filho. Na hora você está fervendo o negócio, você desliga o fogo. Pelo dom de discernimento de espíritos. Não é algo humano, né? Que tem obreiro por aí, aqui não tem não, eu acho que não tem não. Tem obreiro que é apagador de fogo mesmo. O camarada não, alguém começou a falar a língua e fica preocupado, até com medo até de ser uma profecia. Não é aqui não. Viu? Profecia para alguma coisa que a gente sabe que está na vida, e ele fica com medo de Deus usar com a pessoa, ele vai, apaga logo o negócio antes que exploda o negócio. Tem isso na igreja, irmão. Tem. Não pode ver um aleluia na igreja. Se alguém levanta, bate logo a sineta. Meu Deus! Dá vontade de tomar um sino e botar para o camarada engolir o sino. Para o sino ficar batendo por dentro lá. E quem sabe ele se incendeia. Então é importante o discernimento do Espírito Santo na igreja. Então tem coisas que precisam ser identificadas de imediato, para que não traga dano na igreja. E eu repito, e quando muitas vezes o pastor se posiciona assim, tem parte da igreja que ainda vai jogar pedra no superintendente, vai jogar pedra no irmão que naquele momento teve que tomar aquela atitude. Que absurdo! Como é que faz um negócio desse? Deus vai ferir! Ainda diz que Deus vai ferir, ele ainda profetiza a maldição. A gente tem que ter sabedoria. Então, uma manifestação que não seja pelo Espírito Santo pode tirar o brilho espiritual de um culto, irmãos, da adoração ao Senhor. Pode trazer embaraço até na pregação ou ensino da palavra de Deus. Alguém está pregando aqui, pregando, Deus está usando a profecia naquele momento, é a pregação. E se Deus vai usar alguém, o pregador vai sentir, ele vai parar e vai deixar Deus falar. Mas tem gente que fica disputando com quem está pregando. Está pregando aquele, profetizando lá, e está correndo na igreja, profetizando no ouvido do povo. Está errado isso. Naquela hora ali, a profecia é palavra. Aí gente está correndo no banco aí, no ouvido das irmãs e tal, e tem uns rapazes, né, sabido? Só vai falar no ouvido das irmãs. E a gente tem que ter o discernimento do Espírito. De Espírito para chegar ali e repreender o cabra mesmo. Então isso aí pode trazer um dano na igreja. Pode trazer um prejuízo. Então olha como é sensível esse tema. É muito sensível. Vamos para frente.
Você, além de trazer danos à fé de crentes sem maturidade necessária para aquilo. Porque ele vai ficar chocado, o pastor vai corrigir por causa daquilo que surgiu. O novo convertido que está ali ainda naquele fogo do primeiro amor, tem muito conhecimento da palavra do Senhor, ele vai começar agora a criar uma impressão do pastor, que o pastor é bruto, que o pastor é carnal, porque alguém vai dizer ainda para ele, rapaz, esse pastor, não se preocupe não, que esse pastor é carnal, viu? Você está começando agora e já vai batendo o menino antes da chegada. Já está jogando contra o pastor, contra o ministério. Esse homem é assim meio carnal, mas Jesus vai dar força, viu, meu filho? Diabo falando. Então a igreja tem que ter maturidade de entender que quando Deus usa alguém no púlpito e ele vai repreender alguém, está na autoridade do Espírito Santo. E se ele estiver errado, Deus vai agir com ele. Mas não se levante, não faça oposição, não faça times de disputa da igreja. Esse homem estava certo, eu estava, o outro, não, esse homem é de Deus. Não, esse homem nada, rapaz, esse homem. Aí fica aquele negócio da igreja. Olha como é importante esses dons da igreja. Evita todas essas coisas. Evita todas essas coisas. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Portanto, a gente sabe que pelo ensino bíblico se é edificado e amadurecido o crente na fé, mas pelo discernimento espiritual que ele tem, se mensura a sua segurança espiritual. Ele tem conhecimento bíblico, conhece, lê a Bíblia quantas vezes e tal. Mas ele não tem discernimento do Espírito Santo para saber as coisas que estão acontecendo ali, saber o que é, o que não é. Ele pode realmente estar numa situação de insegurança espiritual. Aí Provérbios 24, 3 diz assim: com sabedoria se constrói a casa, palavra. Aí ele diz, e com discernimento se consolida. O crente é consolidado com a maturidade que ele tem espiritual, de discernir as coisas. Discernir o espiritual. E Jesus, como ungido, ele recebeu o dom da sabedoria e discernimento. Isaías fala disso. Eliseu discerniu ser mentirosa a versão que Geazi apresentou. O irmão sabe, né, que foi atrás lá da oferta do camarada que trouxe o presente, quis pagar o que Deus usou o profeta, e ele chegou, quando o homem virou as costas, que o profeta se descuidou, ele foi atrás do camarada lá e pediu, ô rapaz, como se fosse enviado ainda pelo profeta. E aí a gente sabe no que deu. Quando ele chegou alegrezinho da vida, aí quem estava esperando ele? Eliseu. Já antecipou. E aí, meu filho? Conta a história aí. Oh, Deus tremendo, né, irmão? Deus é maravilhoso. Quem usa de engano ao Senhor, irmão, corre risco de um dia Deus te parar o mentiroso no meio de todo mundo e parar assim, mentiroso. E eu espero aqui nesta noite que não haja nenhum espírito de mentira aqui. E que haja a verdade do Espírito Santo que revela. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. Aleluia. Jesus discerniu. Quando Pedro se manifestou, irmão, influenciado por Satanás. Jesus dizendo, olha, eu preciso voltar para Jerusalém. Eu tenho você sacrificado, eu vou morrer. Aí Pedro disse, para com isso. Não era Pedro, influenciado, ele não estava possesso não, influenciado por Satanás. Tem crente que não está possesso não, irmão, porque ele tem o Espírito Santo, aí o Espírito Santo está ali, abafado, mas está. Mas ele pode ser influenciado por Satanás. Por exemplo, alguém que promove dissensão entre o irmão, isso é coisa de quem? É do Espírito Santo? Satanás. Né? Tem crente que chega assim, aconteceu alguma coisa na igreja, pastor, aí tal, aí citou o nome de alguém, quando termina, terminar o culto. Chega em casa, aí liga o telefone. Ô meu querido, meu amado, ô Satanás, meu amado, eu só estou te ligando porque eu te amo, viu?
hipócrita. Mas o pastor, o presbítero falou isso em você, mas eu estou orando por ele e por você também. Satanás, irmão. Influenciado por Satanás. Então o crente tem que ter cuidado para ele não ser influenciado por Satanás, para causar situações na igreja. Glória a Deus. Então Jesus, ele percebeu. Paulo discerniu aquela jovem lá em Filipos, na Macedônia, e dizia: estes são homens de Deus. E eram mesmo. Mas não era ela, era ele. Satanás. Aí Paulo disse que passou um dia, passou dois, terceiro dia. Peraí, Satanás. Expulsou Satanás. E como importante isto, não é? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos para frente. Então, quais as razões que nos levam dessa necessidade do discernimento espiritual? Para se ter uma adoração verdadeira. E aqui a revista, né, falou, maravilha. Adoração. Nós estamos nesse momento de tanto adorador. Adorador, adoradora. Ô povo para adorar, viu? É uma beleza de tanto adorador. E aí ainda arranjaram uma figura que não é para essa dispensação. É lá para a antiga aliança. Não existe ministério levítico para cantar nesse tempo. O ministério levítico é da igreja. Hoje é a igreja que canta e adora, que é sacerdócio real também. Aí criaram isso. Então, todo mundo, eu sou levita. Ainda quer que bote na carta? Bota na carta aí, pastor, que eu sou levita. Oh, Jesus. Não sabe nem que é levita. O que esses homens representavam. A vida de santidade que eles tinham. Não sabe. Então, hoje a adoração está muito distorcida em muitos aspectos. Não é? E Jesus colocou lá, a gente falou sobre uma mulher samaritana, né? João 4, 24. O que Jesus diz? Deus é espírito. Importa que os que o adorem em quê? Em espírito e em verdade. O que Jesus está falando? Olha, o adorador, ele tem que se identificar comigo. Tem que se identificar com meu Pai, com Deus. Porque meu Pai, ele é espírito, ele também é verdade. Então nossa adoração tem que estar ali, irmãos. E se a gente tiver cuidado, a gente trata na igreja como tudo é adoração. Tudo é louvor. Aqui se cantou muito tempo, não só aqui. Até pastores cantavam por aí afora. Hinos de seita. De seita. E aí? Como a gente pode entender uma adoração de uma pessoa que quem criou, bonitinha a letra, fala de Deus, fala de Jesus, uma perfeição poética. Mas qual é a fonte? A gente não considera a fonte, não falou de Jesus. Vamos lá, Senhor é Jesus. Padre Zezinho também, a gente Roberto Carlos tem música religiosa assim. Vai ter um bocado de hino que canta por aí. Mas você vai cantar a música do Roberto Carlos? Tu vai cantar a música do Padre Zezinho? Porque é bíblica? É a fonte. Então o discernimento de Deus faz com que também nós identifiquemos aquilo que é de Deus e o que não é. Aquilo que é inspirado pelo Espírito Santo e não é, irmãos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E é importante isto. A nossa adoração deva ser fruto da nossa intimidade de filhos de Deus. Aí é espírito, sentido de espírito também. A adoração, em verdade, é aquela em que o culto que expressamos ao Senhor, que é pela pregação, o louvor, devo expressar a verdade da nossa alma. Aquilo que está no nosso espírito. Para que aquilo que está sendo demonstrado publicamente seja autêntico. E às vezes a gente se envolve em coisa, em louvor,
envolve mesmo, e às vezes está percebendo que tem uma coisa diferente ali. Aí às vezes você vê um obreiro ali quieto, aí tem que até julgando a gente. Julga, não é batata com o Espírito Santo, não. E às vezes o camarada está sentindo algo estranho mesmo ali. Tem um negócio estranho nesse negócio aí. Deus está dando alguma revelação a ele, quem sabe. Mas a gente se envolve. Fácil. A gente se envolve tanto com hinos. Tem hino, já falei isso aqui, que não está na introdução, a gente está, glória a Deus. Mas não falou nada. Não falou de Deus, falou só introduz o instrumento. Aí o povo já está. Discernimento. Espera o hino para falar. Às vezes o hino teve um hino, às vezes, eu achei engraçado, que a introdução dele é bem parecida com um hino famoso, mas que hino foi, rapaz. Eu dei risada. Porque todo mundo fez. Quando chegou era outro hino. Aí. Olha, como está a nossa adoração, está assim. Aí isso dificulta, pastor Wilson, a ação sobrenatural do Espírito Santo da igreja, da pureza do Espírito Santo. Segundo, para que o culto não sofra nenhuma interferência na sua normalidade espiritual litúrgica. Tem que ter discernimento. Senão daqui a pouco o culto acabou a ordem do culto, acabou tudo. Você diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora com esse culto, Jesus? Tem coisa que quando o Espírito Santo se manifesta, irmãos, a gente quer terminar o culto, não consegue. Teve um culto uma vez na congregação, eu dirigi lá no Agemiro. Mas foi uma coisa sobrenatural, pastor Wilson. Caiu e tal. E Jesus batizou uma irmã com o Espírito Santo. E o culto quase não acaba. A gente foi dar carona, né? A irmã entrou no carro falando línguas estranhas. Ficou dentro do carro, desceu da casa dela segurando ela falando línguas estranhas. Coisa que é do Espírito Santo, a gente sente que é do Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas quando algo não é do Espírito Santo, ele pode acabar um culto. Pode tirar a essência. Então a gente tem que ter cuidado, porque Satanás tem suas armadilhas na manipulação humana. E principalmente no louvor, que o louvor é realmente atrativo. Os céus, lá os serafins cantando, adorando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os 24 anciãos, não é? João contemplou, lá adorando o Cordeiro, adoração, é coisa boa cantar louvores ao Senhor. É coisa boa, glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas a gente tem que ter cuidado com as armadilhas de Satanás, porque ele pode utilizar uma música, e hoje muitas das músicas elas estão substituindo na doutrina da igreja. Tem gente que está dando crédito mais às letras de louvores do que muitas vezes às ministrações doutrinárias da igreja. E a música é importante. Imagina o culto sem o louvor. Sem o louvor da harpa, né? São louvores indiscutivelmente inspirados, bíblicos. Mas louvores outros, como os irmãos cantaram aqui, louvores de adoração ao Senhor, puros. Isso é maravilhoso. Mas há situações aí que o louvor, não é? Que o louvor, tem hora que o cantor empolga e começa a fazer tanta coisa, irmão. Sai do espaço dele de adorador, ele passa agora a ser um instrutor, um ensinador. Ele começa agora não mais, aí né, chama hoje ministrando, ele vai começar a ministrar. Aí já tem congregações por aí, igreja, por exemplo. Aqui está o ministério de louvor. Onde é que tem isso? Dessa dispensação, o ministério da igreja é o da adoração da igreja, não um grupo específico. Ministério de louvor não existe nessa dispensação. Se tiver, me mostre, que eu vou ensinar a partir de hoje, no Novo Testamento. Não tem. E essas coisas vão tomando lugar. Se a gente tiver discernimento espiritual, daqui a pouco a gente já está tudo atrapalhado na igreja. Tudo é adoração, tudo e não é. E a gente tem que ter cuidado. As irmãs, por exemplo, de grupo, tem que ter muito cuidado. Criamos aqui, inclusive. Mas que ninguém passou mais isso. Para se dirigir a nós antes de colocar um hino, as senhoras têm usado isso. A Oseada tem nos passado. Para a gente analisar o teor teológico dele. Quem é o autor? A gente olha tudo, o ritmo e tudo mais. Então, não bote o hino porque está bonito, está bombando. Que hoje é os hinos que a gente bota é o hino bombando. É o hino que está na internet. Aí a gente bota no culto, canta 300 vezes aquele hino assim, porque assim, daqui a pouco cansa ninguém.
Como foi aqueles anos, né? Daqueles hinos de cantor emocional numa questão ética aí, que cantava, aquele negócio, daqui a pouco procura. E os hinos da harpa tá aí. Todo dia cantando e Jesus abençoando. Aleluia! Glória a Deus. Estou terminando essa parte, né? Então a gente tem que ter cuidado. Então ele pode interferir na normalidade espiritual litúrgica de um culto. Tem uns 5 minutos ainda ali. Terceiro, para que não seja inserida na igreja falsos ensinos, heresias, através dos falsos mestres. Então o pastor superintendente de congregação tem que ter zelo pelos crentes que Deus confiou. E Paulo deu exemplo, não é? 2 Coríntios 11, 2-4. Ele diz, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, falando da igreja de Corinto. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O evangelho é simples, irmão. A igreja, a adoração da igreja é simples. Ser crente é coisa simples, não precisa enfeitar não. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. É por isso que tem que ter discernimento de Espírito, para evitar que a igreja padeça. Paulo, na revelação do Espírito Santo, em 2 Timóteo 3, de 1-5, ele diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, obedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, ele está falando para a igreja, irmão. Não está mandando a carta para o mundo. Lê no evangelismo, isso não. É para a igreja. Isso estava acontecendo na igreja. E ele diz, ó, fica alerta a igreja. Tanto dons do Espírito Santo na igreja, os 9 dons lá, e só a misericórdia na igreja de Corinto. Só estava discernimento, tem gente lá do comando. Então uma heresia pode ser inserida na igreja pela distorção intencional da palavra de Deus. É a intenção. E aqui é preciso separar as coisas, né? Tem gente, irmãos, que aproveita-se de situações, de questões difíceis na compreensão bíblica, e ele distorce a palavra para a sua própria perdição. 2 Pedro 3,16. Pedro estava falando dos ensinos de Paulo. Disse, olha, os ensinos de Paulo é de difícil compreensão, tem que ter cuidado porque alguns se aproveitam disso e distorcem, causam dano na igreja. Está lá. Ele diz assim, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Há pontos na Bíblia que é difícil de entender. E tem coisa que aqui você não vai entender. Se você for inventar, especular, vai causar dano na igreja. Então, ele não pode especular aquilo que a Bíblia não revela. Ou seja, aquilo que a Bíblia não revela, eu não posso trazer para a igreja como um instrumento de especulação. Então, a gente precisa entender isso aqui. Não é? Então, por falta de um conhecimento mais profundo da Bíblia, pensa que ser correto e está equivocado. Ele pode, aqui é outra situação também, que esse caso aqui, não é, quando não é intencional, alguém não está entendendo, aí ele vai pregar e prega pensando certinho, tadinho, que tá bom. Ele está certo, né? Leu ali, não teve aquela intenção de aprofundar mais, de pedir, Jesus, me revela aqui pela tua palavra e tal, porque a Bíblia mesmo, ela se revela por si mesma. E ele, o que ele entendeu, e aí ele vai assistir um vídeo, vou assistir um vídeo aqui, aí vai assistir, por falta de sorte, ainda vai assistir um vídeo que vai falar coisa contrária àquilo que ela crê. É o perigo de rodapé de Bíblia, viu? Cuidado com explicações de rodapé de Bíblia. E nós aconselhamos sempre, quando você quiser acompanhar algo de rodapé de Bíblia, a Bíblia pentecostal, que é feita exclusivamente para a Assembleia de Deus. Cuidado, tem muita coisa aí. Então, às vezes, a pessoa vai
com boa intenção, mas vai lá no rodapé. Aí, aquilo que entendeu, ela transcreve, bota na sua ministração, vai ministrar algo, tadinha. Crente está certo, sem nenhuma intenção, maldade. Mas há aqueles também que é intencional mesmo, que é algo maligno, a gente pode dizer que é algo maligno, como aqueles que têm realmente a intenção de trazer danos à igreja, danos ao corpo de Cristo. Então Paulo alertou aos irmãos da igreja de Corinto contra os falsos obreiros. Em 2 Coríntios 11, 13 a 15. Ele disse que eles se desfiguram em ministros da justiça. Então tem obreiros, né, que não, tem obreiros que podem surgir, que eles na verdade são mentirosos, como diz, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. E está no meio do povo, ensinando o povo. Paulo, longe de lá, e aí o negócio estava sério. E teve determinado momento que Paulo teve que mandar Timóteo. Ainda mandou uma carta, que ele era jovem, tá meio temeroso, tímido e tal. Aí Paulo, olha, ele é um ungido, houve imposição de mãos sobre ele, é um servo do Senhor, tem conhecimento, pode deixar ele ensinar o povo aí. Ele falou também dos falsos crentes, que seridos nas igrejas da Galácia, Gálatas 2, 4 a 5, que ele diz, é interessante como ele diz, isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Ele estava fazendo justamente uma referência àqueles que eram judaizantes mesmo, e os irmãos que se convertiam, né, eles não conseguiam se libertar do judaísmo, e aqueles que se convertiam gentios, eles queriam impor, e estavam trazendo transtornos ao ensino da graça, ao ensino da fé, que Paulo passou para aqueles irmãos das igrejas da Galácia. Então, tem também crente que é mentiroso. Então, portanto, é importante que a gente tenha o discernimento também para estar compreendendo e entendendo essas pessoas e guardando a igreja das heresias que podem chegar à igreja, não é? Então a situação é alguém pregar ou ensinar algo que por falta de um conhecimento mais profundo da Bíblia, pensa ser o correto. Agora aqueles que é maligno mesmo, aquele intencional, Paulo fala isso em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aqui já é instrumento de Satanás mesmo. Ele está na igreja para isso mesmo. Está ali no meio para causar mesmo um mal à igreja. Paulo citou o exemplo, né? Tinha um exemplo dos irmãos da igreja da Bereia, né? Que os irmãos, Paulo foi ensinar aqueles irmãos, ele percebeu algo muito, muito especial, que aqueles irmãos, eu vejo as irmãs, estou anotando aqui, né, algumas canetinhas, papel, isso é bom. Que vai ver, deixa eu ver se o pastor Jair falou a verdade mesmo. Esse pastor Jair não escorregou aqui. Pode anotar. E depois me diga, pastor Jair, o senhor escorregou aqui. Eu estou, minha irmã, perdão. Não vou escorregar mais. Glória a Deus. Irmãos, eu só tenho aqui só esse tema agora, rapidamente. Para dar maior sustentação espiritual à igreja, tem que ter o dom de discernimento de espírito. Tem que dar. A igreja que tem um dom de discernimento de espírito, ela vai crescer uma igreja madura, firme, ela não é, sabe o que quer. Ela não é levada por qualquer coisa. E eu observei aqui, vou aproveitar a crítica aqui, na festa. O pastor, acho que é acostumado lá para a região dele, falou assim, aplauda! Aí tá, é uma meia dúzia de irmãos. Onde foi que eu ensinei a bater palma aqui? Na Bíblia não tem dizendo, bata palma aí. Paulo não fala isso. Se tiver, a partir de Atos para cá, dizer que tem um ensino dizendo que na igreja é para bater, substituir palma por aleluia. Aplauda, 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 aplauda. O político gosta muito disso. E aplauda. Jesus não. Jesus é glória, aleluia, só para Jesus. Ninguém dá aleluia para os homens, dá? Mas para Jesus a gente dá. Amém? Então é maturidade. Então aprendam isso. A gente não ensinou isso.
Pode alguém chegar aqui, como Paulo diz, olha, se alguém trouxer o teu evangelho, mesmo seja um anjo, cuidado. Então não absorva tudo não, irmão. Tem coisa que os crentes ainda mudam da hora para outra. Meu Deus, eu disse, bota a mão na coisa, meu Deus, qual que eu fiz? Eu falei tanto e o povo fez tudo diferente. Então ninguém aqui, se alguém diz, fica em pé aí, e dê umas 3 sapateadas, manda ele dar sozinho no púlpito. Não se levante para dar sapateada, não. Levante aí, diga essas coisas, né? Só a misericórdia. Então, faça aquilo que o seu pastor, a sua igreja ensina. Isso é maturidade. Viu? Então, o dom de discernimento, ele traz maturidade e sustentação espiritual à igreja. Aí a gente cita aqui, terminando, não é? A igreja de Éfeso tinha capacidade de separar os falsos dos verdadeiros apóstolos. Sabia. Está lá em Apocalipse 2:2, da igreja apocalíptica de Éfeso, né? Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. Tu achaste mentirosos. Como? Pela palavra, pelo Espírito Santo e pelo discernimento de espírito. Glória a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Que a cada dia a gente amadureça mais. Porque o que Jesus quer, na verdade, Ele quer mandar um grande avivamento sobre a igreja. Mas Ele quer um avivamento maduro. Um avivamento que produza resultados espirituais e que produzam, cultos agradáveis ao Senhor. Que Deus abençoe. Que Deus a cada dia nos oriente.